Estamos passando pela história da Bíblia, focando no papel dos sacerdotes. E essa história começa com Deus criando um jardim chamado Éden, onde céu e terra são uma coisa só. Deus coloca os humanos no jardim para serem sua imagem real, seus sacerdotes, para que os humanos e Deus trabalhem juntos. E tudo isso é chamado de bênção de Deus. Mas tragicamente, os sacerdotes humanos são levados a se rebelar contra Deus e são exilados do jardim. Mas Deus promete que um descendente derrotará esse enganador maligno e restaurará os humanos como sacerdotes reais. E ele será tanto um sacerdote como um sacrifício. Mas a humanidade ainda está fora do Éden e as coisas desandaram para uma violência caótica. Então Deus escolhe um casal no meio dessa bagunça, Abraão e Sara, e os chama para irem até a terra de Canaã. E ele lhes promete uma grande família e todas as bênçãos do Éden. Mas as bênçãos não são só para eles. O objetivo é que a bênção de Deus flua da família deles para todas as nações. Então isso torna a família de Abraão um sacerdócio. Abraão é o sacerdote real que esperamos? Não. Mas Abraão encontra uma figura misteriosa que nos lembra daquele sacerdote real prometido. E quem é? Abraão vence uma batalha arriscada. E na volta, ele passa pela cidade de Salém, onde esse rei o encontra. Vemos que esse rei também é um sacerdote que serve ao mesmo Deus de Abraão. Sim, Melquisedeque, esse homem é um mistério. Não sabemos por que ele adora ao Deus de Abraão. Nem sabemos de onde vem sua família. Exatamente. Mas veja o que acontece. Melquisedeque oferece um grande banquete a Abraão e seu exército. Depois oferece a bênção de Deus a Abraão, dizendo que foi Deus que lhe deu a vitória sobre seus inimigos. E Abraão dá a Melquisedeque 1/10 de tudo que tem. E essa é a história. Mas o que significa? Bem, Melquisedeque é o rei e sacerdote de Salém. Um nome antigo, abreviado de Jerusalém. Ah, Jerusalém, que depois se torna a capital da futura família de Abraão, onde o templo é construído. E os 10% que Abraão dá a Melquisedeque são como os 10% que os israelitas depois darão para honrar os sacerdotes do templo. Exatamente. Então aqui está Abraão, pai dos israelitas, honrando um sacerdócio real bem antes do templo de Israel ou de seus sacerdotes. Ah, Melquisedeque. Sim, ele é muito importante e vamos voltar a ele quando chegarmos à história de Davi. Certo, agora voltando a Abraão. Descobrimos que ele e Sara não podem ter filhos e são muito velhos. Como poderão ter uma família? Bem, eles fazem o próprio plano. Sara obriga uma escrava egípcia a ter uma criança com Abraão. Mas quando acontece, Sara acaba desprezando e oprimindo sua escrava. Então, em vez de confiar que Deus lhes daria uma família, eles fazem do jeito deles. Certo. Por fim, Deus acaba lhes dando um filho, Isaac. Mas logo Deus pede a vida desse filho. Abraão é chamado a sacrificar Isaac em uma montanha. E sabemos que é um teste. Deus está pedindo que Abraão assuma suas falhas, pare seus esquemas e entregue o futuro de sua família a Deus. Abraão e Isaac sobem a montanha, constroem um altar. E bem quando Abraão vai sacrificar o seu filho, Deus o impede e lhe oferece um carneiro para substituir Isaac no sacrifício. E aqui o narrador para a história e começa a falar a você, leitor, dizendo: é por isso que hoje se diz, no monte de Yahweh se proverá. O monte de Yahweh, isso é Jerusalém. Isso mesmo. Repare que nas duas histórias que vimos, Abraão está perto do lugar elevado que mais tarde será chamado de Jerusalém. Na primeira história, Abraão encontra um sacerdote real. E na segunda história, Deus provê um sacrifício substituto para cobrir os pecados da família de Abraão. Sim, e as duas histórias apontam para a necessidade de um sacerdote real futuro que também se tornará sacrifício pelos pecados de Abraão e sua família. A partir daqui, a família de Abraão se torna um povo, mas eles acabam como escravos no Egito. Então, como um grupo de escravos pode gerar um sacerdote real? Exatamente. Isso nos leva a Moisés, cuja história veremos a seguir. Pare se montado, pare desanimado, pare chorando, pare andando, pare em pé, pare de joelhos.
Ore na tristeza. Ore na alegria. Ore na tribulação. Ore quando estiver cansado. Mas nunca deixe de orar. Continue orando onde tem oração tem vitória.